Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 19. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 14, versículos 10 a 16. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 22, versículos 3 a 13. O pacto da traição. Os discípulos preparam a Páscoa. Ora, Satanás entrou em Judas Iscariotes, que era um dos 12, e Judas foi e se entendeu com os príncipes dos sacerdotes e os oficiais do templo sobre o modo de como entregar Jesus. Alegraram-se todos e ajustaram em dar-lhe 30 moedas de prata. Ele concordou e procurava ocasião de entregá-lo sem que a multidão o soubesse. Chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa, e Jesus enviou a Pedro e João, dizendo-lhes: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um cântaro d'água. Acompanhai-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono dela: O mestre manda perguntar-te: Onde é o compartimento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um amplo cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. Eles foram e acharam tudo como ele lhes dissera e prepararam a Páscoa. Número 284. Aproximava-se o momento de se cumprirem as coisas preditas, e Jesus, falando daquele modo aos discípulos, confirmava as predições já feitas. Enviados por ele, Pedro e João encontraram o homem que lhes fora indicado, e tudo se passa como ele anunciara. Já recebestes a explicação desses fatos que se verificavam em Jesus, de presciência, de visão à distância, bem como a da influência oculta que concorria para que eles se produzissem. Reportai-vos a essa explicação. Habituados a tais fatos, os apóstolos a princípio pouca atenção lhes prestaram. Mais tarde, porém, voltando a considerar todas aquelas predições, elas lhes deram, e também aos seus primeiros discípulos, a confirmação da presciência e da missão de Jesus. Quanto à traição de Judas, essa não resultou de uma predestinação. Aceitá-la como tal, aceitando as interpretações que daquele fato resultaram, importaria em negar a justiça de Deus. Judas, que era um espírito desejoso de adiantar-se, mas orgulhoso e por demais confiante nas suas forças, pedira, antes de encarnar, que lhe fosse concedido participar da obra do Cristo, esperando tirar dessa participação abundantes e preciosos frutos. Em vão seus guias lhe fizeram ver os obstáculos contra os quais iria chocar-se. Em vão lhe disseram ser ainda muito fraco para suportar tão grande peso e lhe mostraram que, obumbradas suas resoluções e esperanças pela carne, os sentimentos de inveja e de cobiça despertariam
e o arrastariam inevitavelmente a uma queda, que tanto mais perigosa lhe seria, quanto mais obstinado ele perseverasse no seu propósito. A nada quis atender. Jesus conhecia a Judas e lhe aceitara o concurso. A lição terrível que o esperava falo-ia sair afinal purificado de todos os vícios que ainda o dominavam. Foi tendo em vista esse futuro, patente a seus olhos, que o mestre consentiu naquele ato de Judas. Porque, ficais certos, nada ocorre sem que ao acontecimento presida um princípio de eterna justiça, de inefável amor. Judas era orgulhoso, invejoso e amante do luxo. Pesava-lhe a sua posição humilde e pobre. Ofuscava-o a auréola que cercava Jesus, a quem não podia perdoar que por aquela forma atraísse a atenção de todos. O orgulho, a inveja e o amor do luxo lhe trouxeram, como consequência, a cupidez, a hipocrisia, a inclinação ao roubo. Para justificar tais palavras, a nota da editora aconselha aqui a busca ao Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 12, versículo 6. Pobre humanidade, que ainda te obstinas em caminhar nas pegadas de Judas, que ainda com tanta dificuldade suportas os reflexos de glória, de fama, de estima que aureolam alguns dos teus membros. Pobres homens, quanto vos torturais por achar oportunidade de vender aquele contra quem nutris íntimo sentimento de inveja, cujas causas e consequências a vossa consciência não ousa reconhecer. Quantos dentre vós se esforçam por fazer que desmereçam na opinião pública aqueles de vossos irmãos que julgais se elevam imerecidamente no conceito dos outros homens? Com quantos artifícios vos pondes à espreita do momento em que lhes deitareis a mão e os entregareis aos sacerdotes, aos escribas e aos fariseus da vossa época, procurando descobrir, traiçoeira e cuidadosamente, o lado fraco, as faltas dos que desejais sacrificar, colocando-os em seguida desnudos diante dos que também aguardam um instante favorável para deles se apoderarem. Ó, empregai de preferência os recursos da vossa tão perspicaz inteligência em descobrir meios de ocultar a todos os olhares as faltas, reais ou aparentes, dos vossos irmãos. Homens, não façais como Judas. Ah, não sabeis quão terrível é a expiação daquele que vende o justo, que trai a seu mestre. Não digais, a culpa não é minha, esse que quero fique perdido perante a opinião pública, esse cuja reputação solapo soturnamente, cujas fraquezas eu, oculto nas sombras, espreito para expô-las à luz meridiana às vistas de todos. Este não é um justo, não é meu mestre. Que sabeis a tal respeito? Estás bem certo tu, Judas orgulhoso, que sucumbes a uma inveja surda. Estás bem certo de que ele não é teu mestre? Isto é, de que se estivesses em seu lugar, não falharias mais gravemente? Queridos irmãos, desconfiai todos sem exceção de vós mesmos,
pois que estáis sempre prontos a dar entrada a Satanás, ao demônio do orgulho e da inveja, e muito prontamente sucumbis às suas sugestões. Guarde-vos o Senhor, porquanto a queda é fácil, mas o reerguimento é terrível. Os discípulos, dizem os evangelhos, fizeram o que Jesus lhes determinara. Tudo se passou como lhes fora dito e prepararam tudo para que ele celebrasse a Páscoa com os 12, portanto, com Judas Iscariotes também, o qual, sabia-o ele, o havia de trair. A propósito dos versículos que se seguem aos de que estamos tratando, vamos explicar-vos, segundo o Espírito que vivifica, quais foram o motivo e o fim que Jesus teve em mente para celebrar com seus discípulos a ceia pascal. Não numa sinagoga ou num templo construído pelos homens, mas num amplo cenáculo todo mobiliado. Ceia que, como cumpria acontecesse, serviu sob o império e o véu da letra, de base a um culto exterior, e que foi, em espírito e em verdade, um ato puramente espiritual, emblemático, cujo sentido, alcance e aplicação faremos conhecer. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.